Boa noite, eu sou Kellen Chaves. Vamos falar sobre as contribuições, desafios e limitações enfrentadas no dia a dia por quem vive o autismo na prática. É uma matéria para a Unicentro Universitário, Unifat. Eu sou Kellen Chaves, eu sou autista, sou mãe de uma criança com autismo, sou formada em serviço social pela PUC Minas e sou aromaterapeuta. Sim. Hoje eu estou como consultora do bem-estar da doTERRA, que é uma empresa de óleos essenciais, né? Nessa empresa eu sou líder Silver, mas eu me formei em serviço social em 2004, permaneci na minha área até 2015, quando eu parei, de trabalhar para poder olhar o meu filho, que nessa época, com 2 anos e meio, tinha sido diagnosticado com autismo, né? Sou especialista em adolescentes que entram em conflito com a lei, né? Sou especialista em relatórios e pareceres técnicos, sou pós-graduada em programas e projetos sociais e administração pública. Aqui tá os meus contatos, né? Meu Instagram, meu WhatsApp e meu e-mail. Então, o início da minha jornada com o autismo, quando na área de assistência social, né, no serviço social, eu atuei tanto dentro da Secretaria de Assistência Social quanto com a parte de apoio às famílias no Centro de Direitos, né? Era uma equipe multidisciplinar, né? Mas bem voltada para a parte de direito mesmo, né? Era serviço de advocacia e o serviço social ah, atuava ali com os laudos. A gente sempre falava do autismo, da inclusão do autismo, mas ninguém sabia ao certo, né? 2015, ali 2013, 2014 era tudo muito novo, né? Ninguém sabia exatamente o que era o autismo, como lidar com o autista. A gente falava o que vinha dos órgãos, né, para a gente atuar. Então, quando o Luiz começou a regredir, ele começou a regredir mais ou menos aos 18 meses, né? Ele teve autismo regressivo. Até os 18 meses ele alcançou todos os marcos de desenvolvimento, né? E mesmo tendo nascido ali pré-termo, né? Mais para prematuro, e ele teve algumas complicações ali no início. Ele teve um pré-diagnóstico de surdez, a gente precisou fazer o BERA, né? Hoje ele coleciona diagnósticos. O TOD já é uma coisa silenciada, bem em paz na nossa vida. A surdez foi descartada, hoje ele ouve até mais do que o previsto, né? Hoje ele tem diagnóstico de autismo de PANDAS, que é uma doença autoimune causada pelo Streptococcus, né? Ele é PANDAS pans, né? Ele tem diagnóstico de epilepsia, desautonomia vasovagal, que está relacionada ao coração. Sim. Essa primeira foto foi no dia do diagnóstico, né? Luiz, essa cara que é, tava gritando, ele gritava muito, né? O Luiz foi diagnosticado com autismo nível 3 de suporte, né? Ele estava em constante regressão ali, ele já estava perdendo bastante a fala, né? Ele chegou a falar ali com um ano e pouquinho, e teve uma regressão significativa. Bom, o que dessa história toda me levou a apoiar outras mães? Quando eu tive o diagnóstico de Luiz, foi muito difícil, né? Mesmo porque eu não via o autismo ali da forma que as pessoas viam. Ele gritava muito, ele se jogava no chão, ele batia a cabeça na parede, ele andava nas pontas dos pés, ele girava rosinha. Ele gabaritou todos os diagnósticos, né? Mas eu, como mãe, não via, porque eu via muito do pai e eu via muito de mim nele. Então, tudo que ele falava, parece com o pai, ou muito da mãe, então eu não via, né? O diagnóstico, não via autismo no Luiz, até mesmo porque a gente conhecia pouco, né? E quando eu fui receber o diagnóstico dele, eles meio que sutilmente falaram: olha, às vezes a mãe ou o pai também é autista, né? Mas ninguém nunca tinha sido muito claro, né? Ele passou por diversos médicos, diversas equipes terapêuticas e todas deixavam isso no ar. Quando a gente passou para o tratamento integrativo, que foi o que salvou toda a nossa história,
A gente passou a ter muitos encontros com essa médica e um dia ela falou: Olha, você tem autismo, você precisa buscar um diagnóstico formal. E aí começou a minha busca para o meu diagnóstico. E quando esse diagnóstico saiu, eu fiquei aliviada, confesso. Assim, demorou um pouquinho para absorver, mas fiquei aliviada porque explicou toda a minha vida, né? E como o Luiz melhorou muito, né? Ele voltou a ter o desenvolvimento, ele tem neurológico preservado. Eu falava, eu preciso passar isso para as mães. Eu fiquei muitos anos sem dormir. O Luiz ficou muito tempo tendo crises, de madrugada não dormia, né? E eu falava, essa é a qualidade de vida que eu alcancei, eu preciso passar para as outras mães, né? Elas precisam entender que existe qualidade de vida pós-diagnóstico. E as dificuldades das famílias que chegam até a mim, né? Todos os dias chega uma pessoa nova com um diagnóstico. O meu grupo de pais, de suporte para pais e familiares, né? Pessoas que cuidam, ele é um grupo voltado para tratamentos naturais, né? Integrativos, né? E muitas vezes essas pessoas chegam ali porque elas estão cansadas de dar remédio, de fazer terapias, as tradicionais e não verem resultado. As mães chegam muito cansadas, já assim, já desistiram delas mesmo. Eu entendo e estimulo que elas busquem ajuda para elas. A gente está sempre estimulando ali ter qualidade de vida, ter um momento para as mães. O meu grupo de aromaterapia, que eu sou aromaterapeuta, trabalho com óleos essenciais, também é muito voltado para a qualidade de vida, né? E eu tive esse propósito lá em 2015 porque a gente não tinha muita coisa para estudar. Então, a melhor forma de estudar, de ajudar, era nos reunirmos ali em grupos e esses grupos existem até hoje. A minha orientação que eu dou para as mães, né, dentro do que eu posso, né, como aromaterapeuta, como assistente social e como mãe, é que elas tenham um médico ali para chamar de seu, que elas confiem no tratamento, na abordagem terapêutica que elas escolheram, né. Eu escolhi as terapias mais voltadas para o floor time, que é aquela coisa mais do pé no chão, qualidade de vida. E era o que o SUS também oferecia, não dava para fazer todos os tratamentos. Tratamento para autismo, para neurodivergente é muito caro, então a gente tinha que estar sempre escolhendo o que ia fazer. E uma coisa que eu não abria mão, que eu não abro mão até hoje, é do tratamento integrativo, com todas as suplementações. E as terapias era o que dava para fazer, e principalmente as que são ofertadas pelo SUS. Hoje, na adolescência, não tem. Hoje ou você paga ou você fica sem, e mesmo assim as que você paga, elas não são direcionadas para o autismo, são direcionadas para o adolescente, né? Na minha experiência, qual é a diferença dos trabalhos profissionais com essas famílias, né, de acolhimento? Que faz muita diferença o acolhimento, a escuta, né? Você escutar os pais realmente interessados naquela história, nas dificuldades. Não adianta sugerir abordagens terapêuticas que são surreais, que eles não vão ter condições, porque isso vai gerar frustração. Né? Certa vez eu escutei de uma terapeuta quando começaram a falar, a tela faz mal e tal, e meu filho ficava muito tempo na tela, foi assim mesmo antes, né, do autismo. E eu perguntei para ela, você consegue fazer com seu filho? Isso que você está me propondo, você consegue? Ela fala, uma horinha de tela e tal, não sei o que. O que que você faz com as outras horas, né? E eu perguntei, você consegue fazer com seu filho? E ela, não, mas eu trabalho o dia inteiro, né? Então, escutar a família para poder perguntar para elas muito mais assim, o que que você precisa, né? Vamos ajustar isso do que sugerir abordagens que a família não vai conseguir fazer, que vai gerar frustração. As principais falhas que eu enxergo hoje é principalmente na escola, né? Dos profissionais de uma forma geral, que tem muitos cursinhos, muitas palestras, muita coisa que é muito no campo da teoria e eles não colocam ali pais, pessoas que vivem o autismo para poder falar para as pessoas como lidar com o autista.
né? Então, eu vejo a falha do sistema mesmo. Estamos muito longe de termos terapias boas e públicas. Estamos muito longe de ter terapias boas e públicas para poder atingir, né, a grande maioria. Aqui na minha cidade mesmo, não tem nada para o adolescente, para o adulto, e para a criança a fila de atendimento é enorme. Eu vejo a questão da inclusão escolar, péssima. A inclusão, inclusive, eu não vejo que é para todos nessa forma, nesse tipo de abordagem que está sendo feito hoje, né, de colocar ali o neurodivergente com um grau de suporte de 2 ou 3 numa sala com 30, 40 alunos e querer que ele se comporte atrapalha bastante. Eu acho que precisa ali de uma integração. Melhorar os horários deles entrarem, o tempo que eles permanecem na sala. Eu acredito que a pior parte, né? A gente é obrigada a mandar os filhos para a escola e a escola não está preparada para essa inclusão. O Luiz estuda numa escola rural com poucos alunos, é a melhor escola dita inclusiva aqui na minha cidade e mesmo assim a gente ainda tem muita coisa para caminhar. O papel da família nesse processo é fundamental. A família tem que estar presente mesmo, tem que se interessar. Eu falo muito que médico de criança neurodivergente é mãe e pai, né? O médico mesmo é um suporte, porque quando desorganiza é a mãe que está ali. Você não fica ligando para o médico. Hoje, médico bom, médico integrativo mesmo, nem te passa celular, né? Você tem formulários para falar com eles. Né? Não é igual antigamente que o menino tinha febre 2 horas da manhã, você ligava pro pediatra, né? Hoje não é assim, então a família tem um papel fundamental, né, na vida, no processo terapêutico. Como autista, o autismo impacta emocionalmente as mães. Olha, o impacto é significativo. As mães sofrem muito, até mesmo porque a carga de estresse fica toda em cima delas. Se der certo, é benefício de tudo, das terapias, dos médicos, mas se der errado, a culpa é da mãe, né? A mãe é culpada. Lá atrás a gente tinha, né, um autor que falava que o autismo era culpa da mãe, e mesmo que já tenha caído isso por terra, mas o olhar da sociedade ainda é em cima da mãe. A mãe muitas vezes fica sozinha nessa caminhada, sem rede de apoio, né? É bem complicado. Ela precisa muitas vezes trabalhar, olhar o filho, levar para terapia. É muito pesado, emocionalmente é muito pesado. As mães estão muito fragmentadas, eu vejo isso no meu grupo o tempo todo. O tempo todo as mães ficando doentes, sem poder fazer um exame médico, porque a prioridade é o filho, é tudo para o filho, né? Se quer fazer um tratamento um pouquinho melhor, é caro, o autismo é caro, muito caro. Que mudanças eu observo nas mães que passam pelos postos dos grupos? Muito, porque elas aprendem a cuidar dos filhos mesmo, aprendem o que eu falei, né, de ter um médico para não ficar, porque hoje a gente tem muitas abordagens, aí fica, eu quero nesse médico, nesse tipo de terapia. Então, lá no grupo elas têm acolhimento, elas têm suporte, ela tem um espaço onde elas vão fazer perguntas, né? Lá não é um acompanhamento, né? Até mesmo porque é um grupo voluntário, né? É um suporte de grupo mesmo, uma mãe apoiando a outra, estimulando a outra a cuidar do filho e a cuidar delas mesmas, né? Qual mensagem eu deixaria para as mães que estão começando agora? Não se cobrem tanto, não se cobrem tanto. Não se deixem para trás. Vai ser muito difícil lá na frente vocês recuperarem isso. E a mãe é o pilar, né? Então, se ela estiver bem, se ela estiver estável, se ela estiver com uma autoestima ok, as chances do tratamento dar muito certo é muito grande. E não permitir que as pessoas falem não permitir a opinião daquelas pessoas que não vivem as mesmas histórias que elas. Então, cortar antes e se unir, né? E não ter medo de pedir ajuda. É isso. Beijo pra vocês.